Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. O Vasco tá milionário. O Vasco tá milionário. Tá acreditando, seu otário? O Vasco tá milionário. O Vasco tá milionário. Tá acreditando, seu otário? Número 7. Enfim, então nós temos 700 milhões de aporte de dinheiro novo, capital externo investido no Brasil, no futebol do Vasco da Gama, que entra no cofre da Vasco SAF, e nós temos a garantia da Vasco SAF de assunção dos 700 milhões de reais da dívida do Clube de Regatas Vasco da Gama, que passa a ser responsabilidade dela, da Vasco SAF, administrada por ela ao longo do tempo. Com isso, o Vasco da Gama garante que se livra do encargo da dívida, o investidor assume essa dívida dentro da operação do negócio e, a partir daí, começa a tocar a sua vida. O mais importante de tudo, Éboli, para isso tudo fechar e para o vascaíno ter absoluta garantia de que nós retornaremos ao nosso local de protagonismo no futebol, porque senão não faríamos o negócio, são as cláusulas de investimento mínimo no futebol. Independentemente do tamanho da receita futura, do crescimento dessa receita futura da Vasco SAF, nós temos no nosso contrato garantias da 777 de investimento mínimo no futebol, e eu vou falar muito explicitamente no elenco de futebol profissional do Clube de Regatas Vasco da Gama, de modo que esses investimentos garantam que o Vasco da Gama figure, possa montar equipes da sua magnitude para disputar os títulos que for disputar. E nós estamos também tratando isso de maneira muito objetiva. Quais são os títulos que o Vasco vai disputar, quer disputar, está no contrato com a 777 Partners. Estamos falando do Campeonato Brasileiro, estamos falando da Copa do Brasil, estamos falando da Taça Libertadores da América e estamos falando do Campeonato Mundial de Clubes, Éboli. Vasco respeita teto e descarta investir alto em busca de mais reforços nesta janela. Com 13 contratações e cerca de 110 milhões investidos, Vasco só vai fechar negócio até início do Brasileiro se o custo for baixo. O orçamento será rediscutido com a 777 para a janela de julho. Importante a gente lembrar isso. Vamos começar do final. Ano de 2021, o Vasco fracassou. A direção do Vasco fracassou. Todos nós fracassamos. Porque o Vasco tinha como um único objetivo da temporada subir para a Série A e não... Aquilo que até no início Paulo sempre colocou, nós não vamos botar os pés pelas mãos, porque nós temos X para gastar, mas nós não vamos gastar tudo. E nós vamos começar e vamos analisar. Não haverá nenhuma compra agora. Os principais movimentos do Vasco nesse início de temporada já foram feitos. Boa noite, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno. Pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho e seja um membro do nosso canal, que ajuda demais o canal aqui a continuar de pé, a fazer esse trabalho aqui de Clube de Regatas Vasco da Gama, falando a verdade a você.
falando a verdade, tá? Não muitas mentiras que estão circulando por aí, e é o que a gente vai falar nesse exato momento. Seja membro, tá? Seja membro, que a gente precisa demais de vocês, vocês que podem ajudar, tá legal? Vamos falar aqui desses mentirosos. Você viu todo o contexto que a gente fez aí com carinho para vocês, desse bando de mentirosos, desse bando de bravadeiros, dessas falácias, dessas mentiras contadas por todos esses personagens que vocês acabaram de ver. É realmente um absurdo o que acontece hoje no Vasco da Gama, mas é a realidade. Os vascaínos foram enganados, eles foram iludidos por algo que não iria acontecer. O Vasco ser um time bilionário, o Vasco ser o Vasco da grana. Mentira. Com esses caras aí, mentira. E a gente tinha alertado o torcedor cruzmaltino desde o golpe das eleições em 7 de novembro de 2020, que tudo que foi feito, o próprio Carlos Osório falou em live ontem, né, que foi um fracasso. Eles fracassaram. Ele falou isso ontem. Tudo está caindo por terra. A casa dos golpistas caíram. A casa dos ex-traficantes também caíram, que é o Josh Wander. Todo mundo sabe que esses caras não têm grana suficiente para levantar e gerir um clube como o Vasco da Gama. Eles vieram, sim, para usar do pouco que eles têm para tentar iludir você. Para tentar iludir você, vascaíno. Dinheiro eles podem ter? Podem, mas não querem gastar com o Vasco. Então, do que eles querem gastar, que é pouco, de pouco para gastar para o Vasco, eles usam para pagar salário de jogadores, para pagar salários quem hoje trabalha no futebol do Vasco e mais nada. Contratações foi feito pelo próprio ativo do clube com a venda do Andrei Santos. E por isso que eles querem vender agora também o Marlon Gomes. Soubemos de notícias que o Marlon Gomes, na próxima janela de transferência, vai ser vendido. Esse bando de vagabundos que estão hoje, tanto da parte associativa e da SAF, não querem trazer um Vasco campeão. O interesse deles é outro. É dinheiro, é grana, é ganhar dinheiro em cima do Vasco. Tanto os americanos, tanto os norte-americanos, como os pilantras que estão aqui da parte associativa, que usam o Vasco da Gama de um estelionato eleitoral, onde foi feito lá em 2020, agora um estelionato da SAF. A mentira contada ao vascaíno pela SAF. 2 estelionatos no clube de regatas Vasco da Gama. Um verdadeiro absurdo a você, torcedor do canal que alertou sempre a você. A gente fica triste com isso tudo. O Vasco não vai contratar jogadores agora nessa primeira janela de transferências que vão encerrar dia 4 de abril. Não teremos reforços. Reforços virão sim a partir da segunda janela de transferência, quando vai estar já no segundo turno do campeonato em julho. E com jogadores medianos. Com jogadores a esse nível que o Vasco contratou aí no primeiro semestre, onde o Vasco fracassou no Campeonato Carioca e também na Copa do Brasil, sendo eliminado na segunda fase pelo fortíssimo ABC. Pelo fortíssimo ABC. Com todo respeito aos Pontiguais, o Vasco, né, foi eliminado por uma equipe da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, que vindo da terceira. Um verdadeiro vexame dessa SAF implementada de um bando de canalhas e vagabundos, sim, que mentiram a você, vascaíno, iludiram vocês, e um bando de canais aí, de passadores de pano, também mentiram a você. Iludiram, fizeram mentiras, falácias, bravatas de acontecimentos que não iriam acontecer. Fazem pagodes da Sambarreira, fazem festas na Vasco TV,
por um clube destruído, por um clube que onde o torcedor não vê uma luz no fim do túnel para uma conquista de um título. Com esses caras que vieram do continente europeu, aonde o Genoa, o Standard de Liège, não conseguem nada lá na Europa, o Genoa na segunda divisão, aonde eles rebaixaram a própria 777 Partners. Esse é o Vasco, largado, destruído, que tomou um golpe nas eleições do clube, que tomou um golpe também nessa situação da SAF, onde implementaram ao sócio estatutário do Vasco votar na mentira. O torcedor do Vasco foi iludido e a mentira fez passar essa SAF, aonde foi passado por várias mentiras bravatas que você, vascaíno, nem sabe o que tem nessa proposta desses caras, que está tudo escondido aí. Poucas pessoas sabem, mais ou menos, só o que estão dentro da gestão sabem o que acontece e que pode acontecer com o Vasco no futuro com esses norte-americanos. Lamentavelmente é isso. O Vasco está jogado às traças. E a gente aqui no canal só quer alertar você da merda que pode acontecer ainda no futuro próximo com o nosso clube. Vamos lutar, vamos sempre falar do Vasco, vamos ir nos jogos, torcer pelo Vasco, mas sempre batendo nesse bando de canalhas que hoje estão na gestão associativa e da SAF do Vasco da Gama. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Casaca no coração de todos e uma ótima noite de sexta-feira a todos vocês. Valeu, pessoal!